Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Muito bem, vamos começando mais uma edição do nosso Debate 93. Hoje, sexta-feira, segundo a Luciana, nossa telefonista. Hoje é sexta-feira, ainda bem. Eu não sei porque ela fala isso, gente. Sério, não entendi porque ela fala isso. Mas hoje é sexta-feira, dia 16 de janeiro, ano 2015. Toda a nossa equipe já está prontinha para te atender com o maior carinho. Nossa querida Marcela Bastos, a Luciana Vasconcelos, Patrícia Alane, Fabiano Fernandes, aí Cardoso, a nossa querida Lilian, também o nosso querido Juliano Medeiros, Helder Fernando, Vanese Rodrigues, equipe de jornalismo. E claro, o apoio sempre da nossa querida Kátia Regina, a popularíssima Catita. Estamos começando mais uma edição do nosso Debate 93 e você fala com o debate. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Muito bem, dito isto posto, vamos ao assunto de hoje do nosso Debate 93. É o seguinte: a Bíblia ensina a jejuar e orar, mas eu vejo que há muita controvérsia sobre essa prática do jejum. A diferença do jejum do Antigo e do Novo Testamento? Outras religiões também ensinam a jejuar? Eu posso jejuar por causa própria ou só no que diz respeito à vida espiritual? Posso jejuar pela minha vida financeira? Quais os verdadeiros propósitos do jejum e da oração? Qual é a forma correta do jejum do cristão? Olá, pessoal. Eu tenho algo para dizer para você. Eu sou o Homem de Ferro. Só que agora eu não posso sair para nenhuma missão, pois está na hora do Debate 93. Jarvis, prepare a armadura e sintonize na 93. Agora! Está entrando no ar. Debate 93. Muito bem, gente, é assim que a gente começa aqui. Vamos lá, vamos conversar aqui, bater um papo aqui sobre esse assunto e vamos pela ordem da escolha dos destaques. Ele, o nosso querido, eu ia falar vascaíno, mas não, ele fica bravo se falar isso. Meu querido flamenguista, gente boa, meu querido reverendo Edson Arantes do Edson Nascimento só, da Igreja Presbiteriana em Maria da Graça, que escolheu logo o primeiro destaque. A Bíblia nos ensina a jejuar e orar, mas eu vejo que há muita controvérsia sobre a prática do jejum. Mas por que controvérsia? Bom dia, meu caro reverendo, seja bem-vindo. Bom dia, Cid. Eu gostaria de dar um bom dia muito especial para duas pessoas. Primeiro, um casal, Edivaldo e Euseni, né, que completam 25 anos de casados. Eita. E também para Leila Souza, que ontem fez mais um aniversário, né? Então nós ficamos bastante alegres. Ô Cid, na realidade, eu gosto bastante de carne. Uma vez por mês eu vou com os pastores, a gente vai para uma churrascaria. Ele tem que falar de comida, falar de jejum, tem que falar de comida. Eu tô cheio de fome aqui. Mas é interessante que algumas coisas relacionadas à prática cristã a gente não gosta de fazer porque essa está fora da nossa natureza humana, e eu posso até dizer da nossa natureza pecaminosa em si, né? O jejum não é algo muito agradável. Eu faço algumas coisas não agradáveis, Cid. Você sabe que hoje eu fui em São Januário, uma coisa desagradavíssima. Você foi lá em São Januário? Fui lá em São Januário hoje levar meu sobrinho, né, que joga no Vasco, né? Então até tive falar que ir lá. O nome já é ruim. Exatamente. Fui lá, meu sobrinho joga no Vasco, então 7 horas tinha que colocar ele lá porque ele treina lá no Vasco da Gama. Porque a sua preferência seria Gávea. Exatamente. Entendi. Né? Mas a gente faz algumas coisas, né? São sacrifícios importantes. O jejum, na realidade, se a gente olhar, é uma disciplina cristã e nós precisamos fazer essa prática do jejum. E o jejum, a gente precisa entender que a gente faz o jejum não porque a ideia que a gente tem às vezes do jejum é como se fosse um filho mimado que está chorando o tempo todo: eu não vou comer, eu vou fechar a boca, não vou comer até o pai me atender. Mas o jejum em si, ele na realidade é para nós, é para que a gente se quebre, é para que a gente realmente diga não a si mesmo. Então, exatamente esta prática do jejum. Eu busco fazer a prática do jejum pelo menos uma vez por semana, né? E isso não é algo fácil, mas é algo que realmente é importante para a minha vida espiritual e para a vida espiritual de todos nós. Amém. Entre nós também está o pastor Rafael de Almeida, da Igreja Batista Getsemane. Pastorzão, muito bom dia, seja muito bem-vindo, campeão. Bom dia, Cid, tudo bom? Graças a Deus, estou melhor do que mereço. Um abraço
Pelo WhatsApp eu já sei que o pessoal da igreja está lá acompanhando o debate, já avisaram que estão online assistindo a gente. Um abraço para vocês. Responsabilidade, hein? Pastor, a Bíblia ensina a orar e jejuar, mas em controvérsia. Por que existe tanta controvérsia com relação ao jejum? Porque o pessoal tem preguiça de fazer. É preguiça? Porque o jejum aborrece a carne. Vamos botar logo na canela? Bota. Para não amaciar o negócio. Porque Jesus disse, deixa eu citar o texto aqui, em Mateus 6, de 16 a 18, que quando a gente jejuasse, deveria jejuar, mas não para as pessoas, para Deus. Não deveria ficar com cara de quem está com fome, não. Falou, se enfeita, pentei o cabelo, vai bem e tal, porque você está jejuando para Deus. Se você jejua para as pessoas saberem que está jejuando, então sua recompensa já foi. E aí, quando ele foi questionado, vou citar outro texto, Mateus 9, 14 e 15, Marcos 2, 18 a 22, Lucas 5, 32 a 29... E ele fala, escuta, falaram para ele, os discípulos de João Batista jejuam e os seus não. Ele falou, não, quando o noivo está na festa, os convidados não jejuam. Quando ele for tirado, vão jejuar. Quer dizer, quando for para o céu, eles vão jejuar. Se isso não for bastante, a gente sabe que no livro de Atos, quando os irmãos estavam jejuando e orando, quando decidiram separar Barnabé, Simeão, Lúcio de Cirene, Manaém, enfim... Não, eles estavam jejuando e orando ao Senhor, e aí Deus falou com eles em jejum e oração, separem Barnabé e Paulo. E aí eles jejuaram mais e consagraram. E aí, lá no livro de Atos 14, está escrito que a igreja separava as pessoas para o ministério, e que aí eles oravam, jejuavam e entregavam a proteção do Senhor. Então, Jesus mandou jejuar, os apóstolos jejuavam, a igreja primitiva jejuava. Então, por que tem gente que é contra o jejum? Porque tem preguiça, porque aborrece a carne, porque passar fome te agride, mas te santifica. É justamente para você desenvolver o domínio próprio e se aproximar de Deus. Então, essa é a questão. Não tem outra, gente. Se a Bíblia fala que é para jejuar, nenhuma teologia pode ser superior à palavra escrita. Nenhuma revelação pessoal pode ser superior à palavra escrita. Então, se a Bíblia declara que Jesus mandou jejuar e disse até como era para fazer, fala, você jejua não para os outros, jejua para Deus. Se a igreja primitiva jejuava, se os apóstolos jejuavam, se o cara não jejua, ele está fora. E vou citar mais um documento da primeira geração que eu gosto de citar, que é o de Daqui, que é o primeiro testemunho histórico que a gente tem depois da Bíblia, reconhecido. É como se fosse um catecismo de um certo presbítero. O que de Daqui fala no capítulo 8? Que naquela época os judeus jejuavam às terças e quintas. Inclusive, isso foi questionado, né? Os fariseus jejuam 2 vezes por semana, tal. Bom, era terça e quinta. E aí o presbítero fala, olha, para não ficar igual a eles, jejua segunda e quarta. Então a gente sabe que no primeiro século a igreja jejuava e que o hábito era mais ou menos 2 vezes por semana. Gente, não tem como escapar. É bíblico. Jejuns, jejuns e jejuns. Meu caro pastor Manuel de Matos, da Igreja do Brasil para Cristo, em Jardim Olimpo, Duque de Caxias. Bom dia, campeão, seja bem-vindo. Bom dia, Cid, bom dia aos debatedores, aos ouvintes. É sempre um privilégio, uma alegria estar aqui. Obrigado, contigo queridão. Também, muito especial, um amigo querido que o Senhor me deu. Amém. Essa questão do jejum, como já foi dito, existem muitas controvérsias e muitas especulações quanto ao jejum. Primeiro que existem muitas formas de jejuar. Sim. Né? Existem muitas formas de jejuar. Por exemplo, agora lá na igreja, nós tivemos 15 dias de culto direto. Então, todos os dias teve um jejum. Marcelo esteve lá, presenciou isso. Teve jejum de WhatsApp num dia, jejum de televisão no outro. Então, qual é a finalidade do jejum? Em primeiro lugar, é nos disciplinar. O jejum traz Deus ao homem? Não, mas o jejum leva o homem a Deus, porque você se autodisciplina, você aprende o que está em Gálatas, que diz que nós devemos ter o domínio próprio. Exatamente. Ou seja, eu consigo dominar sobre a minha vontade. Já foi dito aqui que isso não é fácil, é difícil, mas venhamos e convenhamos. É difícil quando se começa e depois ainda continua difícil, porém um pouco mais fácil. Porque o seu corpo, ele já está habituado àquela situação. Então você começa jejuando 2, 3 horas por dia, daqui a pouco você jejua 6 horas. No outro dia você jejua um dia. E aos poucos você vai conseguindo autodisciplinar. Com isso, o que vai acontecer? Automaticamente não é que você vai começar a flutuar, a voar e dizer agora eu sou mais santo. A finalidade do jejum não é te deixar mais santo que os outros. Obviamente que não. Mas venhamos e convenhamos que o jejum, ele vai fazer com que
facilitemos a nossa entrada no Santo dos Santos. Por quê? Porque conforme eu me disciplino na comida, por exemplo, eu vou aprender a autodisciplinar em outras áreas. E quando eu autodisciplino as outras áreas, eu vou deixando o pecado um pouco mais anulado na minha vida. E isso vai fazendo me aproximar mais de Deus. Vamos falar um pouco mais depois. Meu caro reverendo, meu caro pastor Jorge Macedo, da Igreja Assembleia de Deus em Belford Roxo, o homem do bigodão. Rapaz, tá com bigode bonito, pastor Jorge, né, rapaz? Bom dia, pastorzão, seja bem-vindo, queridão. Bom dia, bom dia. É quase isso. Sidney, Marcela e a todos os ouvintes da 93, um forte abraço e um beijo no coração. A questão do jejum, eu gosto muito de jejuar quando há uma necessidade, quando há um alvo, um objetivo para me alcançar. Eu entendo que o jejum, como o pastor que me antecedeu, Manuel disse, nos aproxima de Deus. E também não podemos, no jejum, nós colocarmos isso como uma obrigação que Deus tem, porque estamos jejuando de nos abençoar, né? Não é colocar Deus na parede, vamos jejuar e Deus vai ter que nos abençoar. Não, é uma questão, eu acho até que é uma questão até mesmo pessoal de cada um, dependendo do que ele precisa, do que ele necessita, a priori o que ele tem em mão. E lógico, evidente, os pastores presidentes, eles decretam ou então pedem. Aliás, a palavra pedir, eu acho que ela fica mais bem colocada que decretar, né? Ele pede que a igreja jejue, que ele tem uma causa e ele precisa resolver aquela causa. O pastor citou, lógico, quando o WhatsApp começa a tomar o teu tempo com Deus e aquilo se torna assim, alguma coisa que já está dentro da faz parte da sua vida, você não pode ficar sem aquilo ali, e tem coisas realmente que você tem que fazer, e com isso você se afasta, você deixa de usar ele. E eu acho que o jejum, ele é necessário para a vida do crente, para a vida da igreja, para aquele que quer ter uma vida íntima com Deus e quer alcançar os seus objetivos. Eu alcancei muitos objetivos com o jejum. Gente, olha, estamos só começando a falar a respeito desse assunto e nós já vimos aqui diferentes formas do jejum. Por exemplo, pastor Manuel de Matos falou aqui, meu caro reverendo Edson, sobre o jejum de coisas. Algumas coisas que de repente se tornam parte da nossa vida cotidiana. Exatamente. Pastor Jorge falou do jejum com objetivo. Aí uma pergunta que vem é exatamente uma das controvérsias com relação ao jejum, que tem gente que já jejua por hábito, mas nem especifica exatamente por que está jejuando. Mas eu estou jejuando pelo quê? Tem hora? Quais são existem regras para o jejum, reverendo? Deixa eu pensar e voltar um pouquinho. Eu não penso no jejum por alcançar coisas, coisas concretas em si. Nós vivemos numa sociedade utilitarista onde nós queremos sempre coisas. E as coisas que nós queremos, nós achamos que o jejum é o meio da gente alcançar essas coisas. Na realidade, estas coisas que nós precisamos jejuar delas. E exatamente ao contrário. E o jejum, a gente deve jejuar com o único propósito de nos aproximar de Deus, de ter uma relação mais íntima de Deus. Eu sei que isso é muito difícil hoje, por isso que eu tenho buscado colocar o jejum na minha prática, mesmo sem nenhuma questão assim aparente de busca em si. A minha busca é Deus, somente Deus, naquilo que ele naquilo que ele representa, na sua importância para a minha vida e também no meu esvaziamento das minhas vontades, dos meus desejos, das questões, dizer não para mim. Então o jejum é uma forma que eu tenho de maneira concreta, de dizer não para o meu corpo, porque existe uma grande dificuldade no ser humano, e essa dificuldade todos nós partilhamos, de ouvirmos não. E quando Jesus fala para os seus discípulos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, eu penso ali que Jesus está falando negar aquelas paixões, aquelas questões que são questões que estão presentes na sua vida e que vão dar norte à sua caminhada, ao seu viver. E quando Jesus fala nem só de pão o homem viverá, e ele fala exatamente diante da questão da tentação
lá no deserto que acontece, né? E Jesus está jejuando, e Jesus foi levado ali pelo Espírito Santo para estar ali, depois vieram os anjos, serviram Jesus 40 dias e 40 noites em jejum. Então Jesus está ali mostrando a privação do corpo, e diante das tentações, que são tentações de questões normais para a nossa vida, não seja questões ruins, né? Porque era o se alimentar, era a necessidade da questão de se alimentar, a primeira tentação ali. Então, essa é a primeira questão que nós precisamos trabalhar na nossa vida. Sim, quer falar, pastor? Não, pastor, pode Olha, falar. essa questão... Rapaz, é um cavalheirismo aqui. Essa questão do jejum, eu, por exemplo... Crente mal educado é bravo. Eu, por exemplo, eu gosto muito do café. Sim, eu também. Existia um momento na minha vida que eu disse, olha, o negócio é o seguinte, o café está me dominando. E tudo aquilo que domina se torna o meu senhor. A verdade é essa. Não adianta a pessoa dizer que não. Se me domina, logo é o meu senhor. Eu não consigo viver sem. Eu disse, eu vou me disciplinar, vou ficar 3 meses sem tomar café. E eu fiquei 3 meses sem colocar café na boca. E quando eu olhei pro café e falei, você não é o meu dono, aí eu tomei de novo. Então eu mostrei pra ele, né, que eu domino sobre ele. Então se eu quiser parar, eu vou parar. É a questão do domínio próprio. Agora, nós precisamos entender que, por exemplo, o jejum do Antigo Testamento, existiam muitas maneiras de jejuar, dentre elas, uma que Deus, o próprio Deus aborrecia. As pessoas jejuavam para se autoflagelar, para se humilhar, para colocar cinza sobre a cabeça, vestir pano de saco. E aí o Senhor repreendeu um dia através do profeta Isaías, dizendo, eu não me agrado desse jejum que vocês fazem. As pessoas jejuavam e faziam com que elas se achassem melhor do que as outras. Então ela olhava para o outro e dizia, eu sou melhor porque eu jejuo 3 vezes na semana. A parábola do fariseu e do pecador, né? Aí, gente, só para nós termos noção, houve uma época na nação de Israel que o próprio Deus disse assim, o jejum de vocês fede as minhas narinas. Fede, porque tem gente que jejua para se mostrar para os outros, para demonstrar uma falsa espiritualidade que não existe. Eu jejuo, eu oro para mostrar que a minha igreja é mais santa, para mostrar que o meu ministério é mais próspero, para mostrar que eu sou melhor que o meu irmão. E se o jejum tem esse propósito, na verdade, eu sou um belo de um imbecil, eu estou passando dos limites diante de Deus. Porque o jejum não é para isso. O jejum, em primeiro lugar, eu torno a repetir, é para mortificar a minha carne. E conforme eu mortifico a minha carne, logo eu me aproximo de Deus. Aí nós vamos entrar numa outra etapa neotestamentária. Quando os discípulos estão expulsando um demônio e não conseguem, lá em Marcos, aí Jesus chega e qual é a palavra que Jesus fala? Existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Algumas pessoas pensam em casta como uma legião de demônios, muitos demônios. Na verdade, casta significa um demônio que é alojado como uma maldição hereditária. Um demônio que atua naquela família de geração em geração. E aquele demônio nunca saiu. Então é uma casta. Ele está entranhado, ele está agarrado. Então existem coisas que só através do jejum e da oração. Aí é um outro nível, aí nós teríamos que conversar um pouco mais depois. Deixa eu coloquei aqui na fila, quero chamar a atenção para 2 pontos fundamentais. Primeiro, que a gente tem que ter um relacionamento com Deus nas bases certas. Como é que eu faço para Deus me atender? Não faz. O que Deus quer fazer? Então, as pessoas ficam procurando um jeito de encantar Deus. Porque no mundo é assim, você faz uma oferenda, você faz um encantamento e a entidade vem te dar o favor. Deus não pode ser encantado, porque Ele é o Senhor do Universo. A gente se aproxima de Deus para buscar respostas. Deus, eu tenho um problema. Como é que eu resolvo o problema? E aí a gente fica, se eu citar aquele texto, Deus tem que atender. Se eu fizer um jejum de 7 dias, se eu for 7 semanas na igreja, se eu fizer um propósito, se eu der uma oferta, Deus não tem que fazer nada, Ele é Deus. Você está entendendo errado. Então, assim, você busca se aproximar de Deus. Quer dizer, você traz o teu problema, não traz uma solução. E aí, nesse sentido, é útil. Né? Porque o jejum, à medida que ele te espiritualiza, ele te desliga um pouco do mundo material, ele te espiritualiza, né? Ele te faz voltar para dentro, ele mexe com o teu subconsciente. Isso facilita você ouvir a voz de Deus. Torna mais fácil. O problema não é Deus falar, é você ouvir. Exatamente. A gente é tão carnal, é tão físico e mundano que Deus fala, a gente não consegue ouvir, não sabe. E o jejum te espiritualiza. Segundo ponto que eu quero colocar brevemente é o seguinte: a gente tem que ter uma disciplina espiritual. Assim como você não consegue criar massa muscular sem exercício regular, assim como você não consegue aprender se não estudar regularmente, você não consegue se desenvolver espiritualmente sem um exercício. Exatamente. É a oração diária.
é a leitura devocional da palavra. A gente aprende isso no seminário. Aquilo que você estuda é diferente daquilo que você lê para se alimentar, né? Então, a sua devocional, a sua leitura da palavra para te edificar, o seu jejum semanal, essas coisas vão te fazer se desenvolver espiritualmente. E aí entra naquilo que Jesus falou, que o pastor Manuel de Matos, acabou de citar. Quer dizer, você só vai ganhar espiritualidade, autoridade espiritual com um exercício regular. Não adianta você querer fazer a coisa só no braço, que não vai. E aí eu quero colocar essas duas coisas então. A gente não jejua para mudar a opinião de Deus. A gente jejua para se colocar na condição de ser usado por Ele. E segundo, faz parte de uma disciplina espiritual de oração, de adoração, de jejum, para você a longo prazo crescer e se desenvolver espiritualmente. O jejum é exatamente isso. Eu acho interessante a gente colocar de forma que Deus possa falar. A sociedade de hoje é uma sociedade onde há muitas vozes, as vozes falam o tempo todo e nós estamos o tempo todo ouvindo as vozes do nosso coração e confundindo essas vozes com a voz de Deus. Então, o jejum, a solitude, a oração, são coisas que nos levam a ouvir realmente a voz de Deus. Então, a gente precisa calar questões nossas para que a gente possa ouvir aquilo que Deus quer falar ao nosso coração. Entendam bem, quando eu disse aqui que o jejum é quase como uma coisa assim, bem pessoal, em alguns aspectos, no começo do ano tem alguns pastores que usam um método, eles dizem, eu estou fazendo 12 dias de jejum para o Senhor me dar 12 meses, né, de vitória, de bênção, ajudar eu a vencer as lutas, os problemas. Eu acho válido, né? Ele tem um objetivo, ele tem um alvo. E o jejum, isso aí é uma opinião própria. Eu acho que o jejum ele tem que ser feito com objetivo. Por quê? Porque o que adianta você estar mortificando a sua carne sem você ter um objetivo? Você deixa de tomar café, você deixa de ir numa churrascaria, você deixa de ir um aniversário porque você está tantas horas de... Então eu acho que o jejum tem que ter objetivos. Eu tive uma filha com câncer terminal, ela tinha 1 ano e 8 meses e o médico disse, ela não vai viver. Eu chamei a minha esposa e ela fez 15 dias de consagração e jejum. Eu me propus, coloquei no meu coração fazer 30 dias, indo um monte todos os dias. Então chovia, fazia sol e eu subia. No final de 30 dias, exatamente que o médico mandou que eu retornasse ao hospital, que ela ia fazer uma cisão nela, mas não tinha solução. Do domingo para segunda, até o último dia, a minha filha estava com câncer. Quando fez 30 dias que fazia no domingo e eu tinha que levá-la na segunda-feira, eu disse para minha esposa, Deus não atendeu o nosso pedido, então fica na vontade dele, seja feita a vontade dele. Mas a minha vontade eu tinha colocado diante de Deus. Quando foi na segunda-feira, minha filha levantou, andando normal, que ela tinha um câncer no fêmur, o osso já estava todo comido, ela levantou normal, fomos para o hospital, tiraram 10 radiografias, constou, minha filha estava curada, parece que nunca tinha havido nada nela, está com 32 anos hoje, nem gripe pega nela. Então é um jejum que foi bom mesmo. Mas permita-me uma menina que tem muita saúde. Permita-me discordar um pouco com relação a essa questão de objetivo, né? E esse objetivo, todos nós queremos algumas coisas boas para a nossa vida e achamos que Deus pode atender essas coisas boas, entendemos isso, né? Entendemos, mas é importante a gente entender que Deus conhece as coisas melhores para nós, melhor que nós mesmos, né? Então Deus atende, independente de nós. Eu citei no caso do meu sobrinho, né? Jogando lá nesse time que a gente não fala o nome. Da Cruz. Né? Da Cruz. Exatamente. Mas a questão que eu acho interessante é a disciplina casta, né? Que realmente. Olha. Tô falando do clube, não. Tô falando de gente. Não tô falando do clube, bem, não. Mas enquanto você não pode falar que dá processo. Falando em Vasco, falando em casta, é importante a disciplina, conforme o pastor citou, a disciplina que
ele faz com relação à questão de treinamento, de acordar cedo, de não comer qualquer coisa, para que ele realmente crie músculo e vá se desenvolvendo e participe dos treinamentos em si. Eu penso que a vida cristã, a gente precisa entender isso. O apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito de ginásio, né, que a gente vê, Paulo gosta muito de fazer essa comparação, ele fala dessa questão de treinamento. A gente precisa entender a vida cristã, o processo da salvação, como um treinamento constante, que a gente entende a vida cristã como uma ida ao domingo à igreja, de maneira que Deus vai atender aquilo que a gente quer, somente isso. Deus é um aliado dos nossos desejos. A gente precisa ver Deus de uma forma diferente, ver Deus como Senhor, como soberano, como aquele que governa as nossas vidas, como aquele que quer se relacionar conosco mais do que qualquer coisa. Então o jejum é uma maneira que nós dizemos: olha Deus, eu quero me relacionar contigo e eu estou disposto a abrir mão de qualquer coisa que se torne importante na minha vida. Então por isso eu estou disposto a fazer isso. Exatamente isso. Então eu gosto muito de usar... E o Antigo Testamento tem algumas figuras assim que são fantásticas. Eu gosto de usar os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, quando eles estão lá e que o rei chega e fala para ele: olha, eu vou jogar vocês na fornalha. Eles falam assim: nós vamos orar, e se o nosso Deus quiser, ele vai nos livrar, mas se Deus não quiser, a gente vai virar churrasco, não tem problema, a gente está diante de Deus. Então se relacionar com Deus o tempo todo é que diante das circunstâncias que vêm diante da nossa vida, a gente sempre está preparado. A gente não vai se preparar para que as circunstâncias venham sobre nós, mas a gente sempre está preparado. Exatamente. O objetivo é a relação com Deus. Vou falar em objetivo, melhor atender ela. Pesquisa 93. A doce voz de Marcela Bastos. Fala, Marcelinha, bom dia. Nossos ouvintes, queridos debatedores, eu costumo dizer que há pesquisas que são aquele espelho para dentro, né? A autoanálise. A de hoje é uma dessas. Você faz jejum aí constantemente? Por telefone, 67% dos nossos ouvintes confessam que não fazem. Olha aí. E no site é maior, 82% deles também não fazem. Não é mole não, O pessoal primeiro está respondendo aqui as perguntas da nossa pesquisa. Marcelo, nós temos aí também a palavra-chave, né? Aí depois... já tá de pé, vamos fazer. Soldado no quartel que é trabalho. É isso que o pessoal fala, tava doido pra falar isso. Então vamos lá, a palavra-chave volta às aulas aí com a 93. Você sabe que a gente tá sorteando kits escolares diariamente. E toda sexta-feira, ou seja, hoje, um vale de R$500 em material escolar pra te ajudar aí. Que a gente sabe que nesse período o negócio é meio complicado, né? Então vamos lá, anota o primeiro versículo da palavra-chave de hoje, ó. Tá em Ezequiel 48:31. Ezequiel 48:31. Você vai fazer, você vai ligar para 24610093, mas vai aguardar as duas próximas dicas que vem aí na nossa programação e orar, né? Agora tem gente que tem o dom de revelação, de fala o primeiro versículo, a pessoa já manda a resposta logo depois, mas não sabe nem o que é. Muito bem, são 11h32, estamos em pleno debate 93, falando sobre jejum. O destaque agora é o destaque do pastor Manuel, que diz o seguinte: posso jejuar por causas próprias ou só no que diz respeito à vida espiritual? E aí, gente? Então, é o que o pastor Jorge disse agora há pouco, a questão do objetivo do jejum. A questão é que o ser humano, ele é muito místico. O ser humano, de um modo geral, ele tem essa coisa de querer ver algo para poder tocar, palpar. O ser humano sempre foi assim, desde a antiguidade e até hoje. A igreja evangélica, de um modo geral também, algumas acabaram aderindo isso. Não mudou muita coisa não. O cara, ele não adora uma imagem, mas ele adora uma outra coisa que acaba se tornando a mesma coisa de antigamente. Então o ser humano, ele tem essa questão. Eu não vejo problema nenhum. Por quê? Porque o jejum, primeiro, é o que eu torno a repetir, é disciplinar. Outra coisa que nós precisamos entender é que a gente não jejua porque gosta. Eu, particularmente, não vou falar pelos pastores, vou falar por mim e pelos meus amigos, que eu tenho muitos amigos pastores e outros líderes. Eu sou pastor de igreja, posso falar isso. Olha, eu não oro porque gosto. Tem dia que eu não quero orar, tem dia, meu irmão, que se eu puder, eu falo: Jesus, estou orando aqui, mas não é brincadeira, não, queria dormir, viu? Mas é a disciplina. Tu fala, eu oro porque eu preciso. Eu jejuo porque eu preciso. Eu leio a Bíblia porque eu preciso. Porque tem hora que a gente não quer ler. Tudo que leva tudo que vai nos levar a Deus, automaticamente é bíblico isso, a nossa carne vai militar contra. Porque a carne, ela quer as coisas da carne.
Não é verdade? Mas o Espírito quer as coisas do céu, as coisas de Deus, e nós nos disciplinamos. Agora, assim como o pastor Jorge Macedo falou isso, eu também estou de acordo na seguinte forma: eu já jejuei por objetivos. Por exemplo, a nossa igreja, não vou nem usar exemplo pessoal, que eu já tive muitos, mas por objetivo, vamos comprar um terreno, irmãos, vamos entrar em jejum e oração. Como no Antigo Testamento haviam esses propósitos, quando alguém ia para a guerra, olha, vamos entrar em jejum e oração. Quando os ninivitas iam ser destruídos, o que Deus mandou Jonas falar para o povo jejuar? Até os animais tinham que fazer na época, né? Então era uma prática rotineira do povo. Neemias Agora, o que eu preciso entender, essa grande questão, é que isso não vai mudar nada em relação a Deus comigo. Exatamente. Eu tô jejuando, então agora Deus vai me olhar como assim: esse aqui é o meu filhinho querido que jejua muito. Não é por isso. Eu posso ter objetivo, mas ainda que os objetivos não sejam alcançados, todavia, o meu jejum não foi em vão. O meu jejum foi disciplinar e vai me levar a Deus em outra atmosfera. Eu queria discordar respeitosamente do pastor Jorge, dizer o seguinte. Com certeza. Já citando, o texto que já citado de Atos 13:2 tem uma coisa interessante. Versículo 2: certa vez, estando eles adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem para mim Barnabé e Paulo, a fim de fazerem o trabalho para o qual eu os tenho chamado. Então eles jejuaram e oraram e puseram as mãos sobre Barnabé e Paulo. Aqui tem os dois casos. Eles estavam separando um tempo para se consagrar a Deus. Então eles estavam jejuando e adorando. Exatamente. É o jejum, é só consagração e aproximação de Deus. É simples. Eu não quero nada de Deus, eu quero só estar perto dele. Porque eu sei que Deus é galardoador daquilo que o busca. O que você quer, o que? O que você tiver para mim tá bom. Eu quero estar perto do Senhor. A gente perdeu um pouco essa perspectiva. A gente é tão mundanizado. Não estou falando de pecado, não. Estou falando de materialismo. A gente é tão mundanizado que não consegue enxergar que tem que estar perto de Deus só porque é bom. Eles estavam adorando e jejuando para quê? Para estar perto de Deus. E como eles se aproximaram, Deus chegou e falou: eu quero esses dois aqui. Aí eles foram jejuar para se consagrar. Havia esse temor antigamente, né? As pessoas se consagravam para consagrar alguém, para poder consagrá-los. Então você tem um jejum por simples adoração, devoção, e o jejum com objetivo, tá? Então, eu volto a dizer, é válido, é bíblico você jejuar com... Deixa eu só concluir que eu já passo a bola, né? É lícito você jejuar com um objetivo específico, mas eu vou insistir: leva o seu problema a Deus, não leva a solução. Mas é lícito. Mas o jejum também deve fazer parte do seu culto a Deus, daquilo que a gente perdeu a perspectiva de que é o sacrifício. Eu abro mão de algo material para exercer a minha fé no sobrenatural. Então, é como a oferta, que é sacrifício, é como o tempo que você dedica a Deus, é aquela meia hora que você acorda mais cedo para orar, ou que dorme mais tarde. O jejum tem esse sentido. Então, você não tem que estar querendo alguma coisa de Deus. Você pode só estar se aproximando dele. Não, eu concordo, entenda bem. Eu não estou discordando do irmão. Eu disse com objetivo, lógico, evidente. Eu prego a palavra. Eu prego 4, 5 dias por semana. E... lógico, evidente, eu tenho quase 40 anos de salvo em Cristo Jesus. A minha vida sempre foi uma vida dessa, jejum para ajudar as pessoas que me pedem: pastor, me ajuda nessa tarefa, eu vou ajudar ele. Eu jejuo para minha própria vida espiritual, para me ter uma aproximação de Deus maior. Eu entendo bem isso, sobre o jejum. Só quando eu digo com objetivo, eu estou saindo, eu estou deixando daquele jejum que eu faço, vamos dizer assim, semanal ou todo mês, entendendo? Para mim próprio, e vou partir para um objetivo. Eu coloquei um alvo e eu quero alcançar aquele alvo, como Neemias passa 4 meses antes de ir à presença do rei Artaxerxes. Ele passa fazendo o quê? Jejuando, orando, porque ele sabia que era difícil a tarefa, não ia ser fácil ele se aproximar do rei, porque ele não podia chegar triste, ele estava preocupado, ele estava assim meio sem saber que atitude tomar na presença. Então, quando ele se aproxima do rei, Deus estava com ele. Deus já tinha mortificado, amansado, não é isso? O rei, para que o recebesse bem e acontecesse tudo aquilo que aconteceu. Nós vamos continuar, parece que 13 capítulos, né? No livro de Neemias. Então, eu tenho o meu direcionamento de jejum. O que os irmãos querem saber aqui, os ouvintes querem saber, é como jejuar. Para que jejuar?
É interessante, citando o mesmo exemplo de Neemias, se a gente for dentro desta linha de raciocínio, a gente também vai pensar que a oração ela é só feita com objetivo. Porque Neemias, ele não só jejuou, mas ele orou também durante esse período. Aspecto. Entendeu? Porque quando a gente vê a questão. Não, quando a gente vê a questão da oração também, as orações, o jejum, ele normalmente é acompanhado da oração. Então, quer dizer, por que a gente descarta o jejum e não descarta a oração? A gente diz que o jejum, embora às vezes a Bíblia aparece a questão da oração, mas a gente vê que nesses casos, onde há o jejum com objetivo, há também a oração com objetivo. Então, quer dizer, a gente tem que dizer que os dois têm objetivo. Eu não discordo dessa questão de que possa haver um objetivo em alguns jejuns, mas eu acho mais forte essa ideia. Eu acredito que isso seja muito mais importante para Deus com relação a essa questão de você jejuar porque você quer se relacionar, porque nada traz mais prazer para Deus do que se relacionar conosco. Nós fomos criados para nos relacionarmos com Deus, e quando a gente estabelece os objetivos, e a gente falando para a gente jejuar e para a gente orar, a gente está dizendo para Deus: olha, como uma criança mimada, eu quero que você me dê isso, eu estou falando grosso modo, né? Eu quero que você me dê isso, Deus, porque, olha, se você não me der isso, eu não como. Então, essa ideia é exatamente a ideia que às vezes nós, como igreja, temos, a questão da igreja, da questão de querer que Deus seja um aliado às questões utilitaristas nossa, ou seja, nós temos os objetivos e Deus é um aliado aos nossos objetivos. Nós não podemos nos equivocar e pensar no jejum somente dessa forma. E pensar e que isso vai ser o carro-chefe que vai levar a gente a jejuar. A gente precisa entender que os objetivos que a gente traça podem ser objetivos equivocados. A gente pode sim jejuar, como disse bem o pastor, né? No sentido de que, Deus, eu quero colocar isso diante de ti. Mas se a gente tem uma relação próxima com o Senhor, a gente consegue entender muitas coisas, né? E a gente consegue viver mais. Na verdade, eu vejo que o nosso objetivo é o mesmo, com visões diferentes, né? Perfeito. Na verdade, ninguém está discordando de nada. Não. Só estamos abrindo o leque do jejum. Aqui eu entendo a linha de raciocínio do pastor Jorge Macedo, porque praticamente é a minha também. Por exemplo, vamos lá, por objetivo. Davi, quando o seu filho está doente, aquele filho que o senhor falou que morreria, a Bíblia diz que ele entra em fortes momentos de jejum e oração. A Bíblia diz, não sou eu que estou dizendo. Em prol de quê? De que Deus deixa a criança viva. Agora, olha a diferença. Quando a criança morre, o que Davi faz? Ele se levanta, se banha, se unge, vai comer. E ninguém entende nada. O pessoal diz: mas quando a criança estava doente, você ficou aí jejuando, orando e tal. E ele disse: olha, enquanto a criança estava viva, eu acreditava que havia esperança. Morreu ela, porventura eu posso trazer o morto à vida? Acabou, meu irmão. Então eu vou comer, beber. Foi o que Davi fez. Então, ele jejuou e orou com um propósito. Agora, é impossível você ter a prática do jejum, pelo menos na questão espiritual, sem o acompanhamento da oração, porque os dois andam juntos. É momento de adoração. Você tem que estar. Senão é um regime só. Então, na questão espiritual, tem que andar junto. Outros exemplos, agora vamos dar um outro exemplo de medo. Josafá, quando está diante de um exército, 3 nações vinham contra ele. A Bíblia diz que ele chama a nação de Israel e proclama um jejum. Qual é o propósito do jejum dele? O propósito é para que Deus dê livramento. Então tinha um propósito, o livramento de Deus. Agora, ele jejuou e orou e adorou ao Senhor. Está entendendo o que eu estou dizendo? Deus não livrou. Mudou alguma coisa? Não, ele adorou a Deus, ele jejuou. Então o que as pessoas precisam ter maturidade é o seguinte: peraí, eu vou jejuar com um propósito. Mas Deus é obrigado a fazer? Não. Eu estou jejuando na minha relação com Deus. Agora eu estou dando para Deus um objetivo. Mas se o senhor fizer ou não, continua mesmo. Só para concluir, resumidamente, existem muitas maneiras de jejuar. Por exemplo, o jejum de Daniel, as pessoas comem só legumes. Eu faço lá na igreja, né? Legumes e frutas. Todo mundo deveria fazer. Existe o jejum intermediário, aquele jejum que você faz de algumas coisas. Existe o jejum absoluto, aquele jejum que você faz completo. Não vou comer nada nem beber água durante até um período de horas. Então existem muitas formas. Água, hoje em dia, sobretudo no Brasil, não é recomendado. Mas aí, pastor, é uma questão pessoal. Por exemplo, eu
falando, pode jejum, fazer. Eu tô falando que não é recomendado, então, aí, que pode sobrecarregar o Aí músculo. vai depender, a pessoa também, ela não pode fazer disso um extremo. Por exemplo, eu não vou comer nem beber, vou ficar 4 dias e vai ficar ruim, ficar doente. Não, querido. Eu estipulo um tempo. Por exemplo, eu entro no jejum quando eu acordo e eu fico até 9, 10 horas da manhã sem comer, sem beber água. É meu, pessoal. E eu vou ficar fazendo o quê? Lendo a Bíblia, orando, ali no meu momento com Deus. Aí é meu, pessoal. Depois eu como e bebo. Então existem muitas maneiras de se fazer jejum. Essa é uma outra coisa, um segundo. Entenda bem. Quando eu disse, irmão, lógico, evidente, eu como gosto de ler a Bíblia, eu gosto de pregar e falar sobre histórias da Bíblia, lógico, evidente, que eu quando faço um jejum, eu não estou dizendo, Deus, eu quero, não. Eu estou colocando para ele aquilo que o meu coração está desejando. Agora, a vontade de realizar ou não o meu desejo, cabe a ele. Ele me conhece, ele sabe o que é melhor para mim. Lógico, evidente, eu só não coloquei porque eu acho que não haveria necessidade de eu colocar que eu forçaria. Não, o jejum ninguém força Deus. Deus faz quando ele quer. Deus, ele realiza o teu desejo quando ele quer. Ele é Deus. Eu costumo dizer que Deus não é número 1. Deus é Deus, tá? Número 1 foi Adão. Deus é Deus. Então ele conhece os teus pormenores, conhece as tuas fraquezas, ele sabe tudo sobre você. Então, com certeza. Agora, que lógico, evidente, que move o coração de Deus, move. Quando você faz um sacrifício. Deixa eu interrompê-lo rapidinho e entrar logo no seu destaque, pastor, já que o nosso tempo já está indo embora, faltam 17 minutos. Gente, o debate começou agora, já está acabando. O destaque do pastor Jorge. Eu posso jejuar pela minha... Eu tô devendo todo mundo, eu tô todo encalacrado, eu tô devendo ao banco, tô devendo isso, tô devendo a Jota. Eu posso jejuar pela minha vida financeira, pastor Jorge? Eu concordo, eu posso. Agora, entendam bem, certo? Eu tenho que jejuar para minha vida financeira, mas me policiar. Isso aí. Tá? Não adianta nada eu fazer o jejum pela minha vida financeira e não me policiar. Continuar pegando empréstimo. Pagar as pessoas, não comprar repetidamente o cartão de crédito, você paga sempre o máximo e às vezes você paga R$1.000, você vai lá e paga 600. Então, não, eu ainda tenho aqui esse restinho aqui, não. Primeiramente, você tem que liquidar aquela dívida para você não se tornar num acúmulo de dívida e depois você querer botar Deus, né? Forçar Deus a fazer uma coisa que você mesmo procurou. Então, primeiramente, Senhor, isso aí é a minha opinião. Eu vou fazer um jejum, eu vou jejuar para que tu me ajude a sair dessa situação. Me dá entendimento, me dá sabedoria, me dá controle para que eu possa planejar os meus negócios, para que eu possa planejar a minha vida. Me dá entendimento para isso, viu? Eu preciso, Senhor, que tu me ajude. Espírito Santo, vem aí, faz um jejum para que Deus possa me abençoa financeiramente. Eu estou enjoado de viver em cima da linha. Irmãos, tá no vermelho o tempo inteiro. Irmãos, entendam bem. Entendam bem, pastores. Para finalizar, tem coisas, irmãos, você entra para dentro do teu quarto, fecha a tua porta, conversa a Deus livremente, e o que você falar ali é você e Deus. O pastor Rafael, tem um ouvinte que só para pegar esse gancho, tem um ouvinte que falou o seguinte, jejum se faz para santificação espiritual. O que move a vida financeira são dízimos e ofertas. Isso tem alguma coisa a ver, meu caro pastor Rafael? Não move só não. Não adianta você pagar dízimo, ofertar e ser picareta. Aquele que faz isso. Ser mau patrão, mau empregado, mau fornecedor, cheio de cheque pendurado na rua, não adianta não. Não tem essa promessa não. Quer dizer, é um conjunto. É importante. Jejum, dízimo, o dízimo é de Deus, tem que pagar. A oferta é um ato de fé, te abençoa, mas sozinha não resolve. Sozinha não resolve. Eu quero primeiro dizer o seguinte, eu tenho a mesma dificuldade que a maioria dos ouvintes para jejuar. A gente hoje vive num mundo muito materialista, muito conectado, muito imediatista. A gente está aqui, né, com o celular pegando mensagem, com o tablet aberto e querendo fazer tudo ao mesmo tempo, e isso gera estresse. E a gente não consegue imaginar como é que a gente era há 5 anos atrás. Não é? Não, uma vez tem um sítio de retiro que só pega celular no banheiro da casa principal. Só tem uma operadora, o dono do sítio coloca o celular no vitrô do banheiro. E ele chegou e falou, aqui não pega celular. Eu falei, que maravilha. Que ninguém vai te encher, né? Ninguém vai te ligar. Mas assim, a realidade não é essa. A nossa realidade é diferente. Bom, então assim, a nossa dificuldade é por isso. Nós somos materializados demais. A gente tem sempre algo que quer comprar, tem algo que não conseguiu fazer, está devendo alguma coisa, preparando. E a gente vive tão preso aqui, e isso gera dificuldade. Por quê? Porque o jejum é justamente isso, é sacrificar a carne e se desligar.
Então, eu tenho essa minha dificuldade, eu luto muito para jejuar, tenho dificuldade sim. E não é nem tanto pela comida, é pela fome que o estresse gera. Aliás, é por isso que a gente engorda, né? Porque a gente engorda. Então, vamos lá, algumas dicas. Primeiro, não coma nada depois de meia-noite e leva o teu jejum até meio-dia. Quando você estiver conseguindo fazer, leva até um pouquinho mais tarde, 2, 3, 4, até chegar o dia que você consiga fazer até as 18. Então você faz uma refeição quando chegar em casa, faz uma ceia antes de dormir e aí só quando chegar em casa de novo. Vai facilitar a tua vida. É mais fácil assim. Você já botou 8 horas dormindo, eu acordo com muita fome, tem gente que não, né? Mas assim, você vai levando o teu almoço cada vez mais tarde até você quebrar o jejum no jantar. Se você tem dor de cabeça quando jejua, corta o café uns 3 dias antes. Cafeína, né? Café, mate, chá, Coca-Cola, porque isso vai reduzir a tua dor de cabeça. Você vai perceber que quando você faz isso, a dor de cabeça não, aquela enxaqueca, né? Não vem. Eu não sou ter dor de cabeça, mas meio que terapêutico isso também. É porque isso mexe com o teu metabolismo. Eu não sei, eu não sou médico, não sou da área de saúde, mas eu sei que funciona, me ensinaram que funciona. Uma vez eu fui fazer o jejum, não cuidei do café, comi, ainda quebrei o jejum errado, eu tive enxaqueca. Eu nunca tenho enxaqueca. De ficar tonto, de ter que entrar no quarto, tomar um banho frio, entrar no quarto, ligar o ar e apagar a luz e quase desmaiado de enxaqueca. Eu nunca tive isso. Então, essa alimentação pesada mexe. Então, isso vai te ajudar. Entenda o jejum como um caminho na direção do sobrenatural. Talvez seja melhor você deixar para jejuar no sábado ou no domingo, sem a pressão do trabalho. Porque você faz o jejum para se espiritualizar, para se aproximar de Deus. Em segundo lugar, só para fechar dentro daquilo que eu falei, eu não acho que você não deva jejuar ou orar por um problema. Você só não deve chegar diante de Deus com a solução. Deus, eu quero aquele emprego. Eu vou jejuar em função disso. Deus, eu preciso de um emprego. Eu queria que fosse aquele, mas se não for, me mostra. Eu queria muito fazer quando eu terminei a faculdade, eu me programei para fazer um determinado mestrado. E aí eu fui para entrevista, eram 40 por vaga. Teve uma prova, teve uma prova e uma seleção, caíram para 2 por vaga. Aí era entrevista. Aí eu falei, Deus, se for da tua vontade, abre a porta, se não for, fecha. Ele fechou. Eu falei, tá bom, então é outro caminho. Eu queria muito, eu me programei para isso. Deus falou, não. Eu falei, bom, eu passei na prova, passei na seleção de projeto. Se na entrevista os entrevistadores não foram com a minha cara, e um deles era até crente, eram 3. Falei, bom, Deus fechou a porta, porque se ele quisesse, ele abriria. Condição de estar aqui eu tenho. Eu fiquei em paz e fui em outra direção. Eu não sabia ainda ouvir a voz do Espírito Santo, eu não tinha esse nível de maturidade, mas eu sabia que Deus abre e fecha. Então você tem um problema, jejue e ora, levando o teu problema. Deus, meu casamento está muito ruim. Deus, eu estou endividado. Ele vai de repente te levar para ouvir uma mensagem no rádio, para ir numa igreja, o cara vai falar sobre finanças, o que você precisa ouvir. Deus vai chegar até você, mas você leva o teu problema, não leva a solução, porque Deus tem uma solução melhor que a sua, provavelmente. Sabe o que eu fiquei imaginando aqui? Eu fiquei imaginando aqui a dificuldade de um chefe de cozinha para jejuar. Imagina o cara tá lá fazendo aquele manjar maravilhoso lá e tem que jejuar. Pastor, mano, ainda bem que vocês não são. Minha amiga trabalhava numa fábrica de chocolate. Minha melhor amiga trabalhava numa fábrica de chocolate. Amiga no chocolate? Não, mulher e chocolate. Minha melhor amiga. Não, mas isso não é uma combinação explosiva. E é uma fábrica que você pode comer o chocolate que quiser. O funcionário dentro da fábrica pode comer o chocolate que quiser. E não é chocolate de supermercado, não. É chocolate de top. Mas eles podem fazer cirurgia bariátrica depois também, alguma coisa assim? Não, é porque ela explicou. No primeiro mês tem gente que vai parar no hospital. Depois o pessoal enjoa. A política é para evitar roubo. Ótimo, esse é estratégia boa. Enjoa, perde, porque assim, é tão farto que a pessoa não chega. É mole. Pastor Mas imagina jejuar lá. Como eu sei que eu estou perto das últimas palavras, vou dizer algo aqui. Então, pastor, a gente olha e peraí, calma aí. Se você quiser que a gente anote, vai botar na sepultura. Vamos lá. Eu tenho uma missão lá. Que você prestasse bastante atenção, porque o que eu vou falar aqui pode causar uma má impressão em você. Mas são palavras minhas, pessoal, minha opinião particular. O jejum é bom e eu gosto, é importante, nós devemos fazer sim. Agora, eu quero citar para vocês um jejum que todos deveriam fazer e que poucos fazem. Eu acho que hoje é o que o pastor acabou de dizer, nós vivemos no imediatismo, tudo agora, no meu momento. Eu jejuo porque eu quero um carro novo, eu jejuo porque não sei o quê. A Bíblia diz que Jó, ele viveu tudo que ele viveu. Passou pelos piores momentos. No dia que ele resolveu orar pelos amigos dele, que estavam perseguindo ele, Deus mudou o cativeiro de Jó. Olha que situação engraçada. O cara estava orando só por ele, reclamando, Senhor, era melhor ter abortado, era melhor ter morrido. Aí uma hora ele mudou a oração, falou, eu vou orar por outros. Quando ele começou a orar, a pensar no próximo, Deus mudou a vida dele. Sabe, quando nós paramos de olhar um pouco pro nosso umbigo
pararmos de pedir só para nós e começarmos a pensar nos outros, aí o próprio Deus, eu digo isso para os meus obreiros na igreja, eu digo, cuide do reino, brigue pelo reino, e o reino vai brigar por você. Então, para não dizer que são minhas palavras, eu quero dizer Isaías 58:6. Acaso não é este o jejum que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo, e que deixes ir livres os oprimidos, e despedaces todo o jugo. Olha que coisa fantástica. Olha o jejum que Deus escolheu. Ajudar o próximo, tirar as ataduras que nos prende. Sabe, às vezes a gente jejua para ganhar tanta coisa, e nós mesmos estamos todo amarrados, a gente não consegue andar, não conseguimos mudar a nossa própria vida, mas queremos que Deus dê tudo dele para nós. E eu ouvi algo essa semana que é importante: Deus só nos dará tudo quando nós dermos tudo de nós para ele. Exatamente. Deixa eu, gostei. Essa palavra aí de Isaías é muito interessante, porque ela vem exatamente mostrar a dificuldade que a gente tem quando a gente estabelece propósitos nossos para a questão do nosso jejum. Porque quando a gente jejua, e eu estou falando isso de uma forma, a gente já viu que a sociedade é imediatista, a gente já viu que a gente quer realmente cada vez mais estar no top da sociedade, ninguém vai jejuar, eu quero jejuar porque eu quero um carro velho. Ninguém vai jejuar por isso, as pessoas vão jejuar por questões que elas acham que são boas, e essas questões que são boas são questões que realmente envolvem a nossa vida, e falando em termos de vida financeira, da questão de vida simples, é importante a gente buscar ter uma vida mais simples, cada vez mais diante do Senhor, e a gente vê, Jesus tem isso, né? E quando a gente olha para esse texto, olhando para a questão de Jó, a gente vai perceber que o que Deus queria o tempo todo, com tudo aquilo que aconteceu com Jó, era que Jó, diante daquilo que ele era, que Jó se relacionasse com ele, né? Jó poderia evitar todo o sofrimento, né? São 38 capítulos que Jó vem reclamando, e a partir do 38 capítulo, quando ele começa a ouvir a voz de Deus e se esvaziar, e o que eu vejo no livro de Jó é como se fosse um jejum forçado que Deus faz com ele, para que ele realmente, olha, os filhos vão embora, vai todo mundo embora, a riqueza vai todo mundo embora, então você agora só tem eu para você se relacionar. Até os amigos, eles vão embora também, vão ser acusados. Então, quando Jó olha para Deus, Deus aí começa a realmente perceber, não, Jó, agora você me conhece, porque Jó, no capítulo 42, antes mesmo dele orar pelos amigos, ele fala, antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Então o que Deus quer de cada um de nós é que a gente consiga enxergar, e para enxergar Deus, a gente precisa abrir mão de muitas coisas. Então é isso o jejum. O jejum é exatamente esse, abrir mão de várias questões que a gente pode aqui citar, Facebook, né, WhatsApp, várias coisas, celular, e várias coisas que a gente precisa abrir mão e voltar a nossa vida para Deus. Então é isso que Deus quer de cada um de nós. Faltando agora 6 minutos apenas para o nosso debate acabar, o destaque do pastor Rafael foi o seguinte: quais os verdadeiros propósitos do jejum e da oração, meu caro pastor? Para mim, o verdadeiro propósito do jejum e da oração é se desprender das coisas desse mundo e se aproximar de Deus para poder ser alcançado e usado por Ele. Eu acho que mesmo quando você jejua com um propósito, o verdadeiro papel do jejum é te aproximar de Deus para você encontrar um caminho para alcançar esse propósito, porque a causa dos nossos problemas nunca está em Deus. Deus não tem problema. Normalmente está em nós ou no nosso contexto. E essa aproximação pode mudar o nosso caráter ou nos dar autoridade espiritual para mudar o nosso contexto. Então, para mim, o verdadeiro propósito do jejum é te aproximar de Deus para que Deus possa te usar. A Bíblia diz que enganoso é o nosso coração, quando pensamos fazer o bem, o mal já está à nossa frente, e eu concordo, né, com o pastor, tivemos ali mas eu concordo com o pastor a respeito do jejum, é um propósito, e tudo isso aí nos aproxima de Deus, nos santifica, nos purifica, e com certeza, eu creio, por exemplo, eu estava aqui pensando, pastor, eu já fiz jejum de meio-dia para tarde, fiquei até 6 horas, foi um propósito meu, a partir de agora não tomo café da tarde, não vou tomar água, e eu aconselho também pessoas que fazem uso de remédios, ser cautelosos, tem pessoas que não podem passar sem água, eu concordo com isso tudo, entendeu? E sempre que você puder, você que está nos ouvindo,
sempre que você puder, faça um jejum, se aproxime de Deus. Senhor, eu estou fazendo esse jejum para que eu tenha uma vida melhor diante de Ti. É necessário. Hoje vivemos num mundo que são muitas afrontas, nós vivemos o perigo imediato. E isso, com certeza, quando nós jejuamos, nós nos aproximamos mais de Deus. E a gente sente, quando a gente faz um jejum, a gente sente que a gente fica mais, parece que a gente fala mais livremente com Deus, né? A gente se aproxima, a gente sente algo diferente realmente da nossa vida. Isso é verdade. E quando você puder jejuar, jejue, crie um objetivo. Se você não tem aparentemente alguma coisa para você, né? Jejue ajudando outras pessoas, jejue pela tua igreja, pelo seu pastor, e ajude outros que precisam. Amém. Eu acho interessante, muito bom a gente pensar na questão da aproximação de Deus. Eu acho que isso é o propósito final da questão do jejum, a gente buscar estar mais próximo, cada vez mais próximo de Deus, e esse objetivo eu acho muito importante. Eu gostei muito da palavra do pastor no início, quando ele falou que não são coisas que a gente gosta de fazer, né? Nem tudo a gente gosta de fazer. Existe tempo, existe momento também que eu não gosto de orar, e isso talvez pode, o pastor não gosta de orar, é a situação, eu não quero orar naquele momento, mas a gente precisa fazer, porque isso é bom pro corpo. Assim como existe dias que a gente não está com vontade de comer, mas a gente precisa comer para que o nosso organismo seja fortalecido. Então, a vida cristã, se a gente esperar a vida cristã ser construída através daquilo que a gente gosta, a gente não vai gostar de construir a vida cristã. E nesse mundo que a gente vive, algumas pessoas dizem que a gente vive no mundo pós-evangelho, e a gente vê as evidências claras aí diante das questões, todas as propostas, nenhuma delas são propostas que nos aproximam de Deus, e a gente vê que a igreja está enfiada neste mundo e vive nesse mundo, e as nossas convicções, elas estão linkadas a esse mundo que a gente vive. Então, viver a vida cristã hoje é uma vida de sacrifício. A gente precisa buscar fazer isso. Jejuar, orar, buscar a Deus, buscar ter uma vida mais simples diante do Senhor, para que a gente não tenha problemas financeiros, né? A gente sabe que isso é uma das grandes questões, e buscar ter uma vida cada vez mais próxima do Senhor. Pastor Manuel. Só para terminar, eu pensei que eram as minhas últimas palavras, mas eu ainda tenho. Pastor, você ainda vai ter muitas palavras ainda, meu. Por mim aqui. Não, porque a gente ficou preocupado, A pessoa quer ser um arrebatamento aqui agora. Qual o verdadeiro propósito do jejum e da oração? Eu tenho o meu, você tem o teu. É pessoal isso é pessoal. Eu não posso te dizer qual o verdadeiro sentido da oração e do jejum para você. Você pode ser o teu marido, pode ser tua esposa, pode ser o teu filho. Eu tenho o meu propósito de oração e meu propósito de jejum. O importante, querido, jejue. Pastor, e agora o que eu faço? Então eu paro de jejuar com propósito para Deus me dar uma casa nova? Jejue, não vai te matar por isso não, jejua. O máximo que vai acontecer é você não ganhar a casa, mas Deus vai continuar. Mas vai perder peso. Deus. Mas vai perder peso. Mas vai jejuar e vai se disciplinar. Deus te abençoe. Tá certo. Vamos lá. Pesquisa 93. Marcela Bastos, o retorno. Diga lá, Marcela. Então, você faz jejum constantemente, a gente encerra com 69% dos nossos ouvintes por telefone dizendo que não fazem, e no site 81% deles também não fazem. Que é isso, gente? O pessoal não quer jejuar mais não, gente, pelo amor de Deus. Aqui, gente, eu tô cercada por tanta gente, mas ainda assim me sinto só. Na minha igreja ninguém entende como um crente pode se sentir sozinho. Eu cansei de ser mal entendido, então resolvi me calar. Porém, isso tem aumentado a minha solidão. O vazio tem corroído a minha alma. Qual é o meu problema, hein, gente? O normal é normal o crente sentir solidão, e isso mostra que eu não sou uma pessoa convertida? Porque Deus parece estar cada vez mais distante de mim. Como acabar com o vazio que preenche a minha alma? Eu sei que vocês estão doidos para falar do assunto, mas este e outros assuntos só para amanhã, a partir das 11 horas da manhã, mas... amanhã não vem não? Não, amanhã eu vou acordar mais cedo. Amanhã eu vou estar aqui 7 horas da madrugada, aqui no Acorda Crente. Pois é, mas de qualquer forma é assunto para segunda-feira, aqui na 93 FM, sobre solidão. Crente pode sentir solidão? Será que Deus está distante de mim ou não? Esse é o assunto da próxima semana. Meu caro Pastor Rafael de Almeida, ou flamenguista também? Flamenguista. Meu. Mas eu não torço contra ninguém, não. Tá boa. Só a favor do Flamengo, mas tá bom. Eu acho divertido. Eu também. Eu vou ser sincero, cada vez que o time carioca desce pra segunda divisão, eu fico triste. Fico mesmo. Empobrece o futebol do estado. É legal essa brincadeira. Da igreja todo mundo encarna em todo mundo. É mesmo, hein?
E ninguém, não, pelo menos igreja de crente. Sim. E ninguém leva pilha de verdade, porque Ah, é que bom, brincadeira. né? Se Que passar bom, né? disso, aí vira um pecado. Pastor, obrigado pela sua participação, que Deus abençoe, até o próximo debate, queridão. Um abraço, Cid, um abraço ao pessoal de Getsemane, para toda a mocidade, pros irmãos da igreja, um beijo pra Jaqueline, e se a Rebeca e o Daniel estiverem ouvindo, um beijo pras crianças. Tchau. E se não estiver ouvindo, alguém vai falar com eles. Vai falar com eles. Pastor Jorge, obrigado pela presença, campeão. Deus abençoe. Abraço, um beijo no coração a todos os ouvintes da melhor, a 93, a melhor do Brasil. Também a Assembleia de Deus de Tinguá, pastor Sebastião, todos estão ligados no 93, pastor José, pastor Valmério da Igreja do Calvário, pastor Celso Brasil, a todas as irmãs da União Feminina que estão realizando um grande congresso ali em Teresópolis, UFADERJ, a União Feminina da Assembleia de Deus do Estado do Rio de Janeiro, e a todos um forte abraço, um bom final de semana e um beijo no coração. Rapaz, quando crescer vai virar locutor, hein? Te contar, hein? Reverendo Edson Nascimento, obrigado pela presença, amigão. Deus abençoe. Eu que agradeço, Cid. Eu gostaria de mandar um abraço muito especial ao presbítero Nelson, que hoje completa mais um ano de vida. E eu gostaria de mandar um abraço para todo o povo da Igreja Presbiteriana de Maria da Graça, povo de Maria da Graça, minha querida esposa Sônia, que está ouvindo, meu sobrinho Mateus, que está também ouvindo, Ellen e Andréia, as minhas filhas, e a Ana Carolina. Que Deus abençoe vocês todos. Pastor Manuel de Matos, obrigado pela presença, campeão. Deus abençoe. Eu que agradeço muito, sempre aprendo muito aqui no debate, vou pra casa, né, com coisa nova pra pregar à noite aí, em nome de Jesus. Olha, eu quero deixar um beijo especial para todo o Brasil para Cristo, lá do Jardim Olímpico. Nós ficamos 15 dias em culto direto. Opa. A igreja lotada, abençoada. Marcela esteve lá conosco. Um beijo para Marcela, que nos abençoou, né, muito. Aos amigos pastores que estiveram, dizer para vocês, olha, teve gente que deixou de viajar, muitas famílias, só para estar lá na igreja esses 15 dias do ano. E eu louvo a Deus pela vida de vocês. Um beijo ao meu querido presbítero Jorge, que hoje completa mais um ano de vida lá na minha igreja. As minhas filhas, em especial a Camila, que casou esse ano, minha filha. Esse ano não, em dezembro. Ano passado. Né? Tive a oportunidade de ser o pai e pastor dela lá na igreja. Fiz a cerimônia e minha filha é uma bênção na minha vida. Amém. Eu louvo a Deus pela vida dela. E minha esposa, que está aqui comigo hoje, veio me acompanhando. Um beijo para ela, Deus abençoe também. Estamos e a todos vocês, essa rádio, né, que é sempre muito linda na minha vida. Amém. Deus abençoe, obrigado. Amém. Gente, assim a gente encerra o nosso debate de hoje para voltar na segunda, eu ia falar amanhã de novo, voltar na segunda-feira. E é isso. Obrigado a todos pela presença, que Deus abençoe a todos. Tá por aqui a Rosane Félix, que vai começar já o debate 93. Queria pedir, por favor, hoje ao pastor Jorge, o homem do bigodão, que nos leve a Deus em oração. A gente encerra assim o nosso debate e voltaremos na próxima semana, se Deus quiser. Amado e soberano Deus, te agradecemos por este momento que aqui passamos, que possa, Senhor, esse debate ser esclarecedor a muitas pessoas, a todos os ouvintes que têm, Senhor Jesus, aprendido melhor, assim como nós, Senhor Jesus. Abençoa cada debatedor, Senhor, que a prática do jejum, Senhor, é algo que nos aproxima de Ti, que nos santifica e que nos dá uma vida plena, Senhor Jesus, diante de Ti. Pai, abençoa cada ouvinte, cada pessoa enferma, cura, liberta, Pai, visita cada hospital, Senhor, e que este ano de 2015 seja um ano abençoado, um ano de conquista, Pai, um ano de vitória, Senhor, porque não contamos derrota, porque Tu é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores por Cristo Jesus. Entregamos nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.